Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa sequência de lives promovidas pelo Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental. O meu nome é Jennifer Panizon, eu sou bióloga, mestra em Qualidade Ambiental e atualmente doutoranda em Qualidade Ambiental na Universidade Fevale e juntamente com o Lennon. Boa noite, meu nome é Leno, sou biólogo e bacharel licenciado pela Universidade Fevale e mestrando em qualidade ambiental e atualmente representante discente do mestrado. Isso, eu também, então, sou representante discente do doutorado em qualidade ambiental e nós, ao longo dos últimos meses, então, organizamos um cronograma de lives com temas muito bacanas, pertinentes à área de qualidade ambiental da Universidade Fevale, e eu convido, então, vocês a conferirem as informações nesse post, né, na descrição do post. Nós temos uma pasta com todos os cards de divulgação para as próximas lives que irão ocorrer ao longo desse semestre. Então, também convido vocês a curtirem e seguirem as páginas oficiais da Universidade Fevale e do Programa de Qualidade Ambiental para ficarem por dentro das novidades e também acompanharem a sequência de lives que irão ocorrer. Então, eu gostaria de apresentar o tema da live de hoje, que é a importância dos resíduos sólidos no saneamento básico. Essa live, a primeira, né, dessa série de 7 lives que nós teremos ao longo desse segundo semestre, então, será apresentada pelo Luciano Gonçalves, que é doutorando em qualidade ambiental, e pela Rochelle Rios Pedreira, que é mestranda em qualidade ambiental. Boa noite a todos, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui pela universidade. Espero que seja uma noite agradável e a gente vai fazer uma apresentação aí que o Rochelle já deve estar subindo aos poucos e a gente já começa apresentando o nosso trabalho, tá bom? Obrigado, Jennifer, obrigado, Leno, agradecemos a universidade por esse espaço, para a gente estar podendo falar um pouco aqui de resíduos e seu impacto, né, dentro do saneamento. Sejam bem-vindos. Nós que agradecemos a participação de vocês e o interesse em compartilhar esses conhecimentos tão importantes. Só um aviso, né? Comentários e perguntas nós deixaremos para o final da apresentação. Então, eu desejo a vocês uma boa live e nos vemos no final da live. Tá bom, obrigado. Obrigada. Bom, não sei se vocês já conseguem ver a apresentação. Acho que não subiu, tá subindo. Não, Rodrigo nos Tá, apareceu auxilia. aqui. Apareceu. Sim, todos? Isso. Acerta o modo. Apresentação. Deu certo? Só Deu certo. acerta o modo de apresentação. Aqui para mim ela tá curta. Não? Ou em tela cheia. Invadindo rapidamente, por ordem técnica, faz o seguinte, fecha, vamos fazer assim, às vezes dá esses delay, fecha a apresentação, tá? Eu vou tirar daqui, para de compartilhar, e aí já coloca, quando for compartilhar, já deixa no modo apresentação. Às vezes dá uma, não sei porquê, dá às vezes isso, não sei te dizer. Às vezes quando a gente compartilha, ele tá no modo normal, vai transformar, ele fica naquele modo, como se fosse da janela. Vamos tentar mais uma vez, então. Vamos, vai dar certo. Rodrigo, nosso colega de suporte técnico. Sim, eu sou cria do mestrado e doutorado da Fevale aqui, do Qualidade Ambiental. Agora? Mas não tá toda ainda. Ainda não. Tu não vai sair da janela, né? Tu poderia, então, compartilhar, no caso, a tela cheia, deixando aí já. Vou tentar de novo. Problemas técnicos que a gente vai entendendo para a próxima vez. O primeiro, né? Primeiro episódio. Exatamente. Primeiro episódio, tela cheia. A tela cheia. Uhum.
Agora Isso, veio. agora sim, perfeito. Agora foi. Então, Boa agora live, valendo. Obrigada, Tá, Rodrigo. gente. A gente fala hoje um pouco aqui, essa apresentação a gente fez através da SEB Soluções, que é uma empresa que tem fomentado, através de mim e também agora através da Rochelle, todo esse trabalho ligado especialmente a resíduos. Então é importante que a gente cite a empresa como fomentadora, que está ajudando a gente nesse trabalho em específico sobre resíduo, uma empresa que trabalha com o meio ambiente, segurança do trabalho, sistemas de gestão e tem um foco muito forte em resíduo, como um trabalho de desenvolvimento muito forte em caráter social também, além do caráter ambiental. Pode rodar aí, Rochelle. A Safe nos suporta, literalmente, aí. Suporte é bom. Nesse projeto. Então, meu nome é Luciano Gonçalves, eu sou engenheiro químico, especialista em produção e segurança do trabalho, tenho um MBA em perícia, auditoria e gestão ambiental, fiz mestrado na Fevale em tecnologia de materiais e processos, estou doutorando em qualidade ambiental. Trabalho na área de meio ambiente há mais de 20 anos, especificamente há 12 com resíduos. São as minhas duas cachaças que a gente brinca, é o resíduo e é a água, onde eu tenho trabalhado profundamente com projetos, onde eu estou até desenvolvendo doutorado, e a gente acabou trazendo esse expertise no resíduo justamente porque a engenheira Rochelle está trabalhando, desenvolvendo o mestrado dela nessa área, na área de resíduos da construção civil. Fala um Então vou pouco aí, falar um Rochelle. pouquinho. Boa noite, então. Eu sou a Rochelle Rios, eu sou engenheira civil por formação, trabalho hoje com auditorias, né? Eu sou auditora líder em qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, e eu faço mestrado em qualidade ambiental na Fevale. E há mais de 11 anos trabalho com gestão, né, gerenciamento, e há 20 anos já com a questão dos resíduos, desde a época do início da construção civil. O meu mestrado, a minha tese de mestrado é sobre resíduos da construção civil na cidade de Canoas e a usina de reciclagem de resíduos da construção que temos aqui na cidade. E aí, envolvida com o Luciano dentro de todas essas questões de resíduo aí dentro da Safe. É importante a gente estar trazendo isso dos resíduos. A ideia de apresentação desse trabalho é para trazer para todos o impacto que a gente não entende muito bem, quanto pessoas dentro do nosso dia a dia a gente não percebe como o resíduo está envolvido com o saneamento básico. Pode ir rodando aí, Michele. Trazer algumas ideias, né, Luciano, de discussões que a gente teve até dentro de sala de aula, de conversas extra sala de aula, de questões de experiências profissionais, tuas, minhas, nossas, e trazer a contribuição também de outros colegas que venham a conversar conosco para uma sacudida, né? A ideia é essa, trazer a importância do resíduo sólido dentro do saneamento para sacudir mesmo. Então, não é dar aula, não é ditar regra, é provocar e sermos provocados a respeito disso. Então, longe de nós aqui sermos o dono dos conceitos, ou se tivermos soluções, né, não estaríamos aqui. Mas é discutir realmente, trazer dados e pensar em ideias para que a gente consiga melhorar. Então, começando a falar sobre conceitos, eu falo um pouco mais de norma por ler um pouco mais de norma, né, Luciano? Envolvimento com novos. Exato. E a BNT, então, a 10.004, ela define os resíduos, e aí eu vou provocar um pouco o Luciano, porque eu sei que ele gosta disso, é quando ela define industrial, doméstico, comercial, hospitalar, varrição agrícola e os resíduos da construção. Os resíduos da construção eu vou querer falar, mas eu gostaria que o Luciano falasse um pouco a respeito de domésticos e comerciais.
ele tem um conceito, né, Luciano? E eu queria que tu A falasse. ideia, quando a gente traz esse debate, né, é bem a ideia, trazer um debate, trazer esses conceitos para a gente entender isso de forma melhor. A 2004 te dá a definição de resíduo classe 1, classe 2, resíduos de caráter impactante ao meio ambiente e recicláveis, que é o classe 2, com características inertes ou não. Então, quando a gente fala de resíduo em toda essa definição doméstico, hospitalar, comercial, agrícola, às vezes a gente não enxerga isso tanto porque não é do nosso dia a dia, entendeu? Então, quando a gente fala, por exemplo, do resíduo hoje, que ela gosta de me provocar literalmente, porque nós temos um grande problema. Hoje, quando a gente tem, por exemplo, um plano de gerenciamento dentro de indústrias, tu tem que ter um descarte dele controlado, gerenciado, e tu entender para onde tu está enviando esse resíduo. Então, no momento que tu tem ele quantificado, tu tem como tu pegar e reduzir ele. Então, nós temos um grande problema hoje, que a Oxélia acabou vendo isso dentro da construção civil, porque a gente foi em alguns pontos, trabalhou especificamente em Canoas, que a gente tem um problema de gestão de resíduos. Hoje, todo resíduo acaba indo com destinação para algum lugar só, para o aterro. Existe o percentual de reciclagem, existe um trabalho de reciclagem feito, só que esses valores são, desculpe alguns colegas aí, mas é irrisório. O trabalho a ser feito para o desenvolvimento da separação do resíduo, classificação, destinação, principalmente dos resíduos com potencial econômico, eles são muito incipientes, muito inicial ainda, por incrível que pareça, nós falando em 10 anos de gestão de resíduos, certo? Então, nós temos uma mistura muito grande de resíduos. É o que as pessoas, às vezes, não enxergam. Tu tem problema de resíduo industrial misturado, de resíduo de construção civil misturado, de resíduo comercial misturado. E é um grande problema e é do dia a dia, e a gente ainda não entende. Essa provocação, justamente pensando nisso, Luciano, no doméstico e o comercial, né? Porque se a gente pensar o hospitalar, ele já tem toda uma questão particular e específica. O agrícola, a mesma coisa, o industrial, tu mesmo falaste muito bem aí sobre o plano. Mas o comercial e o doméstico, não existe nenhuma distinção. Diferenciado, não existe. E esse é o principal ponto que a gente está querendo trazer para essa apresentação, para esse debate. Esse é um problema grave. Na verdade, hoje, se tu tem uma loja, um mercado, dependendo do município onde tu tá, o resíduo vai para um lugar só. E tem resíduos que têm valor agregado. Exatamente. Além de ir para o mesmo lugar, a gente vai falar um pouquinho de taxação, também é importante pensar nisso, né? Que a taxação também é a mesma. Exatamente. Então, falando da construção, o resíduos, né, da construção, os entulhos, o Luciano já falou um pouco, realmente é um problema, porque não tem ciclo de vida adequado, não tem retorno, a construção civil não aceita o resíduo reciclável como deveria ser, os órgãos públicos precisam fomentar isso. Canoas está começando, mas a gente sabe que existe um longo caminho e a minha tese vai conversar um pouco sobre isso, justamente pelo descarte irregular, mesmo com questões aí que a prefeitura está, o município, né, ele está despendendo e se propondo a melhorar. Bom, a gente fala de resíduo sólido urbano e a gente pensa quanto maior a nossa população, maior a geração de resíduos, né? Isso é bastante claro, eu acho, e sazonal, né? Então, depende da época e da atividade econômica que se tem. E aí falamos aqui, então, de taxas, né? Será que a taxa vai reduzir? Por que se taxou? Se taxou o lixo, né, o resíduo, para que se gerasse menos. Isso funciona? Alguém já pensou nisso? Eu vou gerar menos porque eu estou pagando? Essa é uma discussão que eu acho que vale a pena, né, Luciano?
Sempre vale. A gente não tem essa noção, essa ideia do custo que isso acaba trazendo para nós. Eu costumo brincar muito, porque a gente fala, por exemplo, a magia da roupa, né? A criatura que mora em casa com o pai e com a mãe sabe que se pegar e deixar a roupa atrás da porta do banheiro, ela vai aparecer magicamente limpa dentro do roupeiro, dobrada e cheirosa. O Quem problema tem é quando a filho aí gente sabe vira o disso. pai e a mãe, né? É isso aí. Então, assim, um monte de adolescente acredita nisso. Ou nós temos um problema que é o resíduo. O resíduo tu põe na frente de casa e ele some. E isso custa muito dinheiro para os cofres. Então, tu teria que ter uma separação efetiva, uma destinação efetiva, uma reciclagem e uma preocupação na redução, certo? Só que isso é uma cadeia gigantesca, certo? E isso é impactante dentro do saneamento. Que quando a gente chegar no momento do saneamento, logo mais aqui para explicar isso para vocês entenderem essa Isso. cadeia, Por enquanto é só uma ideia de a gente paga por isso, né? paga, Todos paga. nós pagamos por isso. E talvez essa forma de pagar não nos reduz a geração. Não, hoje porque a gente não tem esse conhecimento. Quando eu falo a gente, é interessante, a gente acaba se incluindo, né? Mas é uma noção que a gente tem há alguns anos. Eu trabalho é, dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Canoas, a gente tem um grupo de trabalho sobre resíduos e é uma dificuldade dentro do município de Canoas que tem 270, 280 mil habitantes e não consegue gerir uma coisa tão básica, certo? E o É custo verdade. disso é impactante. Agora que nem a gente vai falar do saneamento básico aqui, que a gente não enxerga isso. São 4 pilares. Normalmente, quando se fala em saneamento básico, só se pensa em esgotamento Água, sanitário. né? Água e esgoto, talvez, no máximo. Água, esgoto. Não, abastecimento não, porque as pessoas, por exemplo, a gente fala do Corsã, no estado do Rio Grande do Sul, as pessoas não sabem que é a Companhia Regional de Saneamento. E ainda assim cuida de 2 eixos. Então, Sim. assim, o abastecimento da água, tá? Que é uma das coisas aí que eu adoro, estou sempre envolvido, mas o abastecimento da água é um dos pontos chaves do saneamento. E aí, esgotamento sanitário, ou seja, tu consome a água, usa e tem o rejeito. Esse rejeito também faz parte do saneamento básico. Tu tem que ter, tu tem direito a um abastecimento e ao esgotamento desse próprio efluente. O outro ponto é a drenagem pluvial, que muitas vezes as pessoas nem. Isso aí, porque assim, o que é a Tá drenagem? enterrado, né? Está enterrado, é o escoamento da água. Então a gente não enxerga isso. E os resíduos sólidos, que na Esse verdade sim é a um gente não vê nunca, e nunca grande liga impacto. eles ao saneamento, né? É uma Nunca. surpresa quando se apresenta isso aqui e diz: "Mas não tem a ver", E e essa é na a proposta de verdade trazer isso. faz parte. Tudo Exato. isso aqui, por que se fala em saneamento, né? A gente pensa muito no ponto de origem enquanto doença, isso, quanto um saneamento, sanidade. É esse o ponto, grande ponto, entendeu? Porque isso são questões ligadas diretamente com a saúde. O pessoal da biologia, o pessoal da farmácia, que a gente conhece ao longo dos cursos aqui Sim. dentro da universidade, e a gente Biomedicina. acaba, biomedicina, a gente acaba trazendo isso, porque tem um pacto muito forte. Esse slide aqui a gente apresenta, o abastecimento a gente viveu uma concessionária em terceira. E hoje está se falando muito dentro do plano de saneamento a A privatização de um serviço privatização. que é Isso daria básico. uma outra live, né, Luciano? Se a É gente uma fosse outra falar live. só de marco legal, acho que a gente caberia aqui uma live para cada pilar, se fôssemos nos Exatamente. aprofundar em cada um deles. Só para falar de água, eu tenho certeza que teria o maior Tá. prazer aí em falar de água, e principalmente agora com o novo marco Marco legal, legal. marco legal. A Então a drenagem gente. a gente sabe que ela normalmente é deficitária, e aí com as chuvas de ontem e anteontem, eu tenho certeza que todo mundo por aqui viu um alagamento, por menor que seja, ou a televisão mostrou, o Rio Grande do Sul aí É, cheio de
É complicado, né? Quando a gente fala, por exemplo, em abastecimento e tratamento de esgoto, a gente entende isso como que uma empresa que presta tal serviço, certo? Está tendo um Seja ela movimento pública ou privada, né? É uma público ou empresa. privada. Só que o custo dessa estrutura é mais notório. Subiu o preço da água. Precisa tratar. A drenagem, como essa sempre fica em torno do município, certo? É como vai ter o escoamento das águas. Aí tu tem um plano diretor que constrói dentro das margens do rio. Caso de São Leopoldo, que tem a cidade cresceu em torno do rio, então qualquer coisa não Mas problema. São Leopoldo, Canoas, É uma Montenegro, área de a gente pode alagamento ser... gigante. Exato. Então se torna complicado, né? E aí, quando chega na destinação de resíduos, é uma responsabilidade que a gente colocou do município, mas é de todos nós, apesar da gente ter aquele negócio. Eu largo na frente e some. Conversando, né, antes, né, Luciano, conversando sobre o que falar e como é que a gente abordaria, eu até disse para ele assim, ó, é o que a gente põe à mão, né, Luciano, eu te disse exatamente isso. O que a gente põe à mão é o resíduo. Então, o abastecimento chega ali na nossa torneira como mágica, né? A drenagem some como mágica. O esgoto deu descarga, está resolvido. Mas e o lixo? Né? E o resíduo? E o resíduo que está sendo gerado, se a gente não tirar, se a gente não segregar desde as nossas casas, fica cada vez pior. Um processo de geração complexo, né? É um processo de geração bem complexo. E claro, a gente lida aí com essas questões políticas envolvidas, mas ok, faz parte da regra do jogo, mas a gente pode fazer a nossa parte, ao invés de dizer sempre eles, né? Eles não resolvem. A prefeitura, durante o meu levantamento aí, andanças por Canoas, para a tese, cada vez que eu paro para tirar uma foto, as pessoas dizem: "Isso aí tem que botar na internet, porque não dá mais jeito", mas aí eu viro as costas, ele mesmo está ali pegando o saquinho dele e largando ali, O no problema do local resíduo é esse, né? irregular. O problema do resíduo é esse, é a nossa movimentação em relação a ele. É bastante difícil e é importante a gente, tomar para si, né, essa responsabilidade da destinação do resíduo. Bom, então a geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil, aumentamos aí 19% entre 2010 e 2019. E esse aumento nos gera um crescimento de 9% no índice de geração per capita. A gente está nos inundando de resíduo e nem sempre a gente consegue destinar para um local adequado. Aqui no Rio Grande do Sul, ainda estamos numa situação melhor. Se a gente for ver esse mapa, os itens, os municípios pintados em vermelho, eles são municípios que em 2016 eles não tinham nenhuma informação sobre o plano municipal de saneamento. Então a gente vê que no Rio Grande do Sul ainda não é o pior cenário, né? A gente vive numa situação diferente do restante norte e nordeste, principalmente. Mas ainda é feio de se ver, né? O Luciano conhece mais a parte, os entornos aí, por estar há mais tempo nessa região trabalhando com isso, e tem bastante história para contar, né, Luciano? Sempre tem, né? Até a gente não tenta não se prender muito aqui nessa live, né? Porque existe uma condição das áreas de gestão de resíduos. Primeiro, teve a adequação dos lixões pela lei nova, que já não é nova, né? A lei de 2010. A ideia era não ter mais lixões, certo? Então, o que aconteceu na primeira condição foi que todos entraram em adequamento, ou adequação, tá? Que foi toda essa proposta nova. Então, tu chegava lá, os caras, não, nós estamos em adequação, estamos fazendo de adequação. Tu chegava lá, tinha uma área bonita e uma área, em aterros aqui, por exemplo, Sapucaí, os caras com o mesmo esquema de sempre, um aterro aberto, sem contenção, isso aí em 2011,
Eu tive uma visita ali em Sapucaia. Então, a condição de aterros adequados, por exemplo, nós temos um aterro de Cachoeirinha que está numa fase de eterno fechamento. Não dá mais, mas os caras continuam, estão fazendo. E ali é mais grave, tem um aterro perto, que é um aterro, tem um aterro industrial ali em Santa Tecla perto também, acho que é da Proambiente. E então tu começa a ter uma produção em excesso, que aí tu começa a questionar, pô, O problema é que a gente continua gerando, né? E só continua aumenta gerando. a nossa E geração. A aí, gente não consegue se conscientizar ali que temos que gerar menos, porque já temos um problema de destinação, né? E aí tu imagina que tem um trabalho aí, não, vamos tentar trabalhar com reciclado. Aí se fala em reciclado, a gente tem valores na casa de 30% vai para reciclagem. Desses 30%, tu tem um aproveitamento de 10, 15%. Dados Vou passar o reais. próximo slide. Vou passar, e aí a gente tem um pouco de dados, assim, do que Dados reais. o que a gente gerou, né? Então, em Isso tudo fica 2019, complicado, 80 mil, né? 80 milhões de toneladas. 80 milhões de toneladas em 2019. Isso é um absurdo. Se a gente parar para pensar, onde é que foi parar tudo isso? O que a gente e aí tu fez? imagina que uma parte disso muito pequena, que também custa uma grana para cada município, pois tem aí um fundo, uma ideia social, que é o trabalho dos catadores, mas ele não tem um rendimento adequado. Não tem um rendimento adequado. Em Canoas aqui temos 4 zonas de reciclagem, e a produção é muito pequena e custa aí em torno de 300 mil reais por mês para o município, que tu acaba questionando se porque tu tem um fundo com caráter social, tu tem um fundo de aplicação para isso, mas ele, com impacto dentro do município, um impacto mais salutar, um impacto de redução de custos, tu acaba não tendo por causa de uma efetividade num sistema que está implicado com coleta, com destinação, com separação, e a própria educação ambiental, que eu participo de grupos aqui, que fomenta muito a educação ambiental desse ponto para tentar agir como mudança dentro deste ponto. Então, fica complexo, né? Complexo. Mas se a gente pensar assim, o Brasil, então, ele tem 92% de cobertura do sistema adequado na gestão dos resíduos. Pô, maravilha, 92%, sim, 8% não tem nada. E aí, o que se faz nesses 8%, né? Não, e a cobertura quer dizer coleta, né? Coleta. Isso, exato. Nós vamos chegar nesse... O sistema de coleta tem funcionado, nosso problema é a destinação. Isso. E aí a gente falou em valores, né? $1 bilhão por ano é o custo da destinação inadequada. $1 bilhão por 8%, ano. Né? Esses são os 8% que não tem. Exatamente. É muito dinheiro. Então, aqui sim, o que a gente gera, o que a gente coleta e como é que a gente dispõe, né? Como é que é a disposição disso. E aí vem bem o que tu dissesse, né, Luciano? A gente gera muito, não conseguimos reduzir a geração, a gente consegue coletar 92%, excelente, no Rio Grande do Sul a gente chega a 95%, ótimo, porém, na hora de fazer a disposição, a gente ainda tem uma porcentagem grande inadequada. Como que a gente evita isso? O custo da destinação inadequada é alto. Esse é o problema. Porque se tu fala em 1 bilhão por ano, e outra coisa, da inadequado. Então aqui a gente não fala. Para o empresário, às vezes, o custo da adequada se torna, aos olhos dele, alto. Exatamente. Certo? E não é, né? Na verdade, quando alguém que tu destina no lixo comum resíduos com característica especial, que as pessoas podem achar que não, porque tem cobrança. Por exemplo, se tu tem uma fábrica, tu não destina em separado o que tu gera de resíduo de banheiro, resíduo doméstico, muita coisa que tu não recicla porque está misturado, tu não tem uma prática, isso vai para o lixo comum. O que vai para o lixo comum vai para o aterro. O que vai para o aterro tem todo o processo, toda a dificuldade de processamento e um custo
que o empresário paga juntamente com os residentes daquele município. Isso é um problema. É um A problema gente pode porque falar, e isso essa não são eles os empresários, né, Luciano? não Somos é. nós os empresários. Tu Nossa, empresário, pior tu que é empresário. empresário, isso mesmo. Esse Exatamente. é um problema de sistema, né? É um problema sistêmico. Porque assim, por que que o cara vai fazer, o empresário vai querer mandar de forma adequada se não tem vantagem nisso? A gente fala Entendeu? muito das Só que ele marmitas, né? A moça que paga. vende a marmita, ela já pensou que se ela não comprar aquela de isopor, isso facilita na hora de descartar? Não, ela não está preocupada com isso. Ela só pensa no Não, eles depois. e no custo, né? Então, assim, na verdade, o cara, se o cara mora no mesmo município, ele tá pagando igual, só tá rachando a conta. Então, esse problema da gestão é uma coisa meio grande, né? Porque como tu vai cobrar? Como vai ser cobrado, por exemplo, de uma empresa para que faça o correto, se o cara da loja que gasta um monte de papel, de uma lancheria, por exemplo, e esse cara não tem E-commerce, gestão, e olha esse quantos e-commerces a gente tem agora. Todo mundo entendeu? na pandemia resolveu empreender alguma coisa e encaminhar, receber, e essas embalagens todas. E esse impacto é o que a gente não enxerga, porque não Sim. tem a gestão não é cobrada. Hoje, por exemplo, com a legislação nova sobre licenciamento, tem muita gente que não licencia. Se não licencia, normalmente não se cobra plano de gestão de resíduos, em vários municípios. Autolicenciamento, né? O autolicenciamento. Então, se tu não tem um plano de gestão de resíduos que visa tu pegar e reduzir isso, reduzir a quantidade de resíduo para melhorar a destinação e reduzir custo, esse é um ponto. Tu Tu acha que imagina o quanto dinheiro. autolicenciamento é como uma carta, um currículo escrito pela mãe da gente? Quase isso. Pela mãe ou É, pela avó. é. A Depende avó da gosta avó, mais, ainda é mais cara. criteriosa. Mas A avó talvez gosta isso, mais ainda, cara. É isso. Essas questões. autolicenciamento. Que, mas tá travancando o desenvolvimento. Não, o que atravanca o desenvolvimento é custo excessivo num ponto de saneamento que não é questionado. Por exemplo, parte da verba do município é determinada para saneamento. Dentro de um orçamento, dentro da experiência que a gente tem, tu vê que parte do orçamento é para isso. Só que, por exemplo, se 15% do faturamento do município é destinado para saneamento, não dá conta. Não Só que dá lembra conta que o com saneamento são drenagem. aqueles 4 pilares, né? E eles Exatamente. acabam indo, talvez, para as concessionárias, muitas vezes. Tudo, depende como é o movimento dentro de cada município, entendeu? Hoje tem um movimento, pelo menos no Rio Grande do Sul, de municipalização da rede de água e esgoto. Por que isso? Porque o controle fica melhor e gera cargo político, querendo ou não. Desculpe, né? Sim. Porque Bom, não gosto de calma. ouvir, não acredito. Não vamos gerar polêmica, vamos manter É, os nossos ouvintes mas até o final. tu gera benefícios diversos. E eu acredito que o controle fica melhor. Vamos falar de Bom, alguns sistemas que têm dado muito certo. O sim. DEMAI deu certo há muitos anos. Reza a lenda que agora não está mais dando tão certo, que tem um olho muito forte para privatizar o DEMAI em Porto Alegre. Mas é um sistema de tratamento d'água, sempre foi muito bom. São Leopoldo vai São muito bem, Leopoldo, obrigado. sim. SEMAI vai muito bem, obrigado. Então, assim, são pontos que a gente tem que entender melhor para poder até analisar. Não é assim, Eu acho que porque fica o convite para um novo bate-papo, só para a gente falar disso. pode ser, pode Pode ser. ser? Eu acho que é bastante importante e a gente tem muitos dados e experiências nesse assunto que a gente consegue contribuir bastante. Com Hoje, certeza. falando de resíduos, trazendo dados de 2020, então, quase 80 milhões de toneladas de resíduos gerados em 2020. Tá feio, a gente não precisava de tudo isso, né. Ficamos em casa, ninguém saiu, ninguém precisou ficar se deslocando, comendo fora, indo a festas, comprando coisas. A gente podia ter reduzido, né, e a gente não fez.
Muito pelo contrário, a gente gerou mais. Se continuarmos assim, vamos ter um aumento aí de 50% até 2050. Tu vai estar aqui em 2050, Luciano? Olha, vou me esforçar. Estou me Estamos esforçando para estar trabalhando vivo para até isso. 2050. É complicado, né? É Eu complicado porque pretendo. a gente tem uma tendência, né, ao crescimento exponencial da população. Sim, eu pretendo E estar por aqui também e não fico feliz com essas, com essas notícias. E é interessante, né, porque nós somos a geração que estamos nos dando conta disso. E só que caiu tudo na nossa mão, nos dar conta e resolver. Porque enquanto era uma ignorância é uma bênção, né, eu costumo dizer. Enquanto não se sabia, tudo bem, se jogava para baixo da terra, se botava para dentro dos rios, se enterrava e estava tudo certo. E agora não, a gente sabe o quanto faz mal, a gente resolveu estudar, a gente resolveu criar sistemáticas, a gente foi aprendendo com outros países e estamos na situação que estamos e vendo o fim próximo, né? Ou o fim que a gente não queria. Medidas drásticas vão ter que ser tomadas, né? é complicado, né? Na verdade, tem que ter uma. Eu tenho conversado com muita gente na área que enxerga o consumo. Tem que ter uma redução no consumo, entendeu? O crescimento hoje da venda de produtos em massa que acabam gerando resíduo tem que ser revisto. E algumas empresas estão revendo isso, mas a maioria Sim, não. sim. Então isso é uma coisa muito complicada. Muito complicada, porque É tu importante acaba crescimento. a gente também querer aceitar essas empresas que fazem esse esforço, né? Porque pode parecer um É, esforço. a gente vive num grupo seleto, tá? O pessoal do mestrado, o pessoal do doutorado, querendo ou não, e a gente tem acesso à informação e a gente consegue ter uma visão diferente. E também a gente tem o que eu costumo dizer, acaba tendo mais idade. E aí tu começa a perceber umas coisas, tu começa a perceber, por exemplo, que tu não precisa ter um mundaréu de disco, tu não precisa, entendeu? Não precisa ter um mundaréu de consumo, mas é uma questão muito nova, olhando Aprendi uma coisa, tá? Então vou me defender. Eu aprendi uma coisa essa semana que para sustentabilidade é importante consumir bolsas e sapatos na mesma linha que se consome carne, para que a gente tenha aí regular a questão de não gerar resíduo, tá? Dentro. tá certo? Então, fica bem tranquilo, assim, que bolsa e sapato pode continuar, porque está se consumindo a carne, Tá tem que se certo. fazer Que alguma coisa barbaridade. com o couro, tá? Que Tudo barbaridade. dentro da Já vim com o armário sustentabilidade. cheio de sapato, não dá, né? Vamos trocar de assunto, vamos falar o que a gente Segue. consegue fazer. E aí, o que é o que a gente mais gera? A gente põe a boca na usina, na indústria, a gente diz que são eles que geram, são eles que poluem, mas olha só isso. Esse é a gravimetria, né, do resíduo sólido urbano no Brasil e 45% é de matéria orgânica, ou seja, a gente consegue resolver. Se cada um de nós Luciano, eu sei que é um exemplo quanto a isso, de ter a sua própria compostagem, né, Luciano? O lance do resíduo, a gente tem que trabalhar, tem compostagem em casa, a gente tem alguns projetos que a gente tem desenvolvido Importante. para hortas comunitárias fazendo compostagem, junto com o pessoal da educação ambiental, pessoal da gestão ambiental, para a gente trazer isso à tona. Tem que ter uma redução dessa carga orgânica dentro do resíduo. E é o que se tem mais, só que é um trabalho assim árduo, tá? Eu tenho trabalhado com resíduo nos últimos 20 anos e nos 12 últimos anos de forma bem direta. O teu áudio cortou um pouquinho, Luciano, e agora tá picoteando. Não sei Melhorou? se foi só para Melhorou mim, um pouco? Não sei. mas deu Vamos ver uma se melhorou. Então, essa questão toda que é aonde a gente mais orgânico atua, né? é preocupante, só que tu tem que ter uma separação,
tu tem que ter um conhecimento mais aplicado. Hoje, o interessante para quem faz a coleta é a destinação, porque isso acaba indo para aterro controlado, acaba sendo misturado a matéria orgânica com os outros tipos de resíduo, por exemplo, com têxtil, couro, borracha, essas coisas acabam indo misturado porque não tem uma característica de trabalho para essa separação. Alguns municípios menores têm trabalhado com isso, têm trabalhado com horto. Precisa um programa, no meu ponto de vista, dentro de cada município, um plano de ação de cada município. Só que acaba se perdendo nos interesses, né? Nos interesses, que nem diz o Brizola, que acaba não sendo interessante. Tu tá entregando a tua idade aí, Luciano. Então, assim, é complicado porque esse trabalho, essa gestão dos resíduos tem que ter um interesse, porque isso Se a gente acaba olhar para reduzindo esse gráfico, muito forte, né? tu entende assim, plástico está resolvido, vidro está resolvido, papel e papelão está resolvido. Seria mais ou menos assim. Né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque é o seguinte, o valor agregado do vidro, por exemplo, é muito baixo. Então os caras têm que coletar muito isso. Então tu tem que ter uma área de estocagem dentro de uma reciclagem muito grande para E poder não o é o vidro... nosso foco, né? Mas a gente descobriu que se ele for picado, o vidro ainda tem um valor agregado maior. Mas olha o risco de saúde e segurança disso. Já Entendeu? paramos O para pensar? impacto disso tudo é muito grande. Ele vai Papelão, receber de 6 para 10 centavos o quilo é isso aí, se é isso aí. ele quebrar toda a vidraria. Mas e o risco dele? Todo Quebrando manuseio que é para vidro, todo isso que é para Exato. manuseio de vidro. É isso que eu digo, e acaba indo misturado, porque as pessoas misturam. Então, assim, ó, o que é o grande, o que todo mundo quer coletar para reciclar? Plástico, alumínio e papel. Metal, isso. Entendeu? O papelão é o Exatamente. terceiro, o metal é o primeiro ponto, porque o alumínio é muito caro, o cobre é caro. E Então as pessoas metal, acabam... leia-se alumínio, né? Alumínio. Até tem o valor agregado de ferro O perto do cobre e aço. tal, no Cobre, máximo. Então as pessoas trabalham com esse foco e hoje, tu olhar a parte de reciclagem, tem muita gente não só nas cooperativas. Só que isso não resolve o problema, porque o cara vai, separa o resíduo, o que não interessa faz o descarte na própria rua, que acaba indo para a boca de lobo, que acaba se tornando um problema de drenagem, aplicando cada vez mais, complicando cada vez mais o problema de saneamento. É a logística Que é reversa, né? Que a todo natureza monte faz de uma perfeição que a gente ainda está aprendendo, né? isso, é todo esse mote que a gente queria trazer hoje para cá. Isso O que mesmo. não se resolve acaba voltando. Isso. Bom, então a política nacional, a gente já falou um pouquinho dela, né? Da nova, e na verdade é uma política já de 11 anos. Ela traz aí o que é a disposição final adequada, né? Então, aterros licenciados é onde precisa ser destinado. Se continuarmos assim, a gente vai levar 55 anos para o fim da destinação inadequada. Vou te dizer que isso é 55 anos. positivo. Isso é um pensamento positivo. Eu Será acho que a que a gente gente não vai ver? consegue. A gente Eu acho vai que a gente ver, não né? consegue 50. Vai, vou ter que viver. Vou ter que viver um leitinho para aguentar. Eu acho que se não tiver um plano de ação mais forte, não tiver essa compreensão do impacto que o resíduo traz na nossa saúde, no nosso dia a dia, a gente não vai entender. Eu recomendo uma a cadeira que... nossa função aqui, disposição hoje é isso, né? Olha o quanto é importante. E coisas desde Custo, dentro gente. de casa, exato. Custo do resíduo que a gente não enxerga, ele é muito alto e podia ter sido aplicado em outras fontes dentro de cada município, estado e no país. E é isso que a gente tem que se enxergar. É isso que a gente tem que buscar dentro de tecnologia, dentro de empresas geradoras, dentro do que a gente gera em casa, do que a gente consome. A mesma política, ela trouxe prazos, né, para os municípios para que eles tenham, então, planos de gestão integrada dos resíduos sólidos. E ela foi bastante adequada, eu acho, né? Para não vou dizer conivente,
colocando prazos. Ela botou prazo de 11, 12, 13 e 14 anos depois da sua publicação. Mas a gente percebeu uma correria para que isso acontecesse. Quem tem plano? Sobre os planos, né? Inicialmente, quando deu a primeira partida dos planos de gerenciamento de resíduo, se trabalhou com planos, como é que eu vou dizer, sobre de associações, certo? Isso. Os comitês, algumas associações montavam para vários municípios. E aí se montava um plano geral. Por que isso? Porque não teria aporte mais do governo federal para quem não tivesse plano de gerenciamento de resíduos. Mesma coisa acontecendo do plano de saneamento básico. Isso. E isso foi um problema, porque o que aconteceu? Tu não tem como comparar um plano de gerenciamento de resíduos, por exemplo, para Novo Hamburgo, com um plano de gerenciamento de Esteio. Tem 10 vezes mais pessoas em Novo Hamburgo do que em Esteio, por exemplo. Sim, então, e Esteio tem questões industriais significativas e diferentes das de São Leopoldo, exato. Com certeza. Então a gente entende que esse foi um problema, os planos, porque daí começou muita gente a entregar plano no papel, para não perder acesso. O Brasil, né? E plano padrão, né? Que tu só plano trocava padrão. Tu passou a mão agora por vários. Agora, é legal nesse trabalho que tá fazendo, é muito bom a gente trocar as figurinhas, porque ela tá vendo fisicamente isso. Sim. A Rochelle tem visto isso fisicamente. Então, por exemplo, termos de referência para a gestão de resíduos num lugar que não tem no outro município. E aí ela tem um plano global de gestão de resíduos, que acaba não resolvendo. Só que daí então, a gente provoca de novo, né? Vamos provocar o empresário. O empresário, dentro da sua própria empresa, ele faz um plano de gerenciamento de resíduos adequado, pensado, realmente um plano? Ou ele pega o mesmo padrão que é vendido no mercado aí? Defendendo os empresários, tá? Para não dizer que o cara, Luciano, teu louco, como é que vão cobrar dos caras, acontecer para nós? Não, a ideia não é essa, a ideia nunca é essa. Mas a ideia é que tem que pensar que o resíduo final de alguma coisa está com todo o valor agregado à tua produção. Então, e às vezes só reciclar não adianta. O conceito do resíduo é o quê? É a não geração. Não geração. Certo? A galera não gosta muito do P mais L, da produção mais limpa, mas é um baita conceito que tem essa finalidade. Tu usar o máximo possível do teu produto, gerar o mínimo possível de resíduo. Essa é uma característica. E isso deveria ser transposto para nossa vida em casa. Vou defender um pouco a construção civil, porque ela também é um pouco assim, enquanto ainda se dá dentro do próprio canteiro, a gente vai usando. Claro, não somos santos, não. Mas uma vez eu fui fazer um trabalho, uma palestra dos quais disse assim, tu não fala em gestão de resíduos, porque os caras não querem gerar resíduo. E é óbvio, vai trabalhar numa construção que vai ter uma perda de 20%, vai quebrar. Custo do que tá toda mão de obra, tudo que rola em torno. E é esse conceito que a gente tem que trazer para as produções. Uma empresa, aquela que a gente brinca muito anos, né? As empresas que ganham muito dinheiro, o cara nem olha para o resíduo, vou vender a sucata. Vou vender minha sucata de ferro. Não, tu não entendeu? Se tu pega uma barra de meia polegada para fazer 2 parafusos, tu tá botando muita grana fora, por mais que tu cobre. Sim. Por mais que tu cobre. Eu, nas minhas recorridas aí pela indústria, eu vejo o quanto agora está se dando valor à gestão do almoxarifado, né? Para que se tenha os seus mercados confiáveis e aos fornecedores. Então, para que a gente tenha fornecedores adequados à qualificação dos fornecedores e que a gente consiga rastrear o que tem dentro de casa. Isso tem sido muito latente aí dentro das minhas recorridas. Faz parte da gestão, né? Tu tem que ter uma redução para sobrar mais. Para sobrar mais. Às vezes o cara acha que, não, vou vender meu resíduo e tal. Não. Quanto menos resíduo tiver para vender, para ti é melhor. Sim, a não ser que seja uma empresa de resíduos. Sim, se não, é isso. Bom, então, em resumo, nós, região metropolitana,
já ultrapassamos os prazos e estaremos todos, então, com nossos planos municipais. Canoas tem, São Leopoldo também, mas até agosto Os de municípios. 2024 é o prazo final para os municípios menores e fora da região metropolitana. Na nossa região aqui tá bem tranquilo, né? Os planos É, existem, só é aquela história da execução, né? sim. Só a história E da aí execução. surgiu o Marco Legal do Saneamento Básico. Surgiu ano passado, ele já era uma promessa, já deveria ter saído, e aí no meio da pandemia ele foi assim mesmo. Mas ele causou um alvoroço, está se discutindo muito a respeito, tem muita questão política envolvida, tem toda essa questão de privatizar, né? A gente não lê marco legal do saneamento básico, lê privatização das concessionárias. Parece que é assim que funciona. Mas o importante para nós, e aí dentro dessa nossa discussão, é que ele torna, né, o saneamento, ele engloba de direito o resíduo. Então ele começa a tomar conta do resíduo também. Não significa que ele vai engolir a lei, a política nacional, mas ele vai englobar. E aí a gente vai ter um agente regulador que vai ser bastante importante. Então, eu acho que é bastante válido isso, porque dentro dessa política nacional do saneamento, vão ter planejamentos do saneamento, e dentro desses planos de saneamento vai ter que se dizer como é que se faz a limpeza urbana, como é que faz o manejo disso, como é que transporta, como é que faz a varrição, como é a destinação final. Eu acho que isso é bastante importante, não só dos domiciliares, mas também da limpeza urbana, né? É uma tendência, né? A real é uma tendência a enxugar algumas coisas. Só que, volto a dizer, as coisas não são claras, né? Tu não precisa de uma estrutura gigantesca, que nem se fala muito em privatizar, mas os cargos comissionados se mantêm e querem a estrutura técnica reduzir. Uma estrutura que se gastou muito tempo, muito dinheiro para isso. Sim. Falando de ponto de vista geral. Segue o Sim. baile aí, que tá quase na nossa hora. Hein? Sim. Acho que o importante é a questão da Ana, que agora ela toma conta, né, vira a mãe do saneamento, incluindo a limpeza urbana e o manejo de resíduos. Então, quando a gente falava de Ana só pensava em água, agora não. Agora ela também vai valer para o saneamento, para o resíduo. E aí já ultrapassamos o prazo em que os municípios tinham para taxar a cobrança da limpeza da coleta do resíduo. Então, o município que não tinha taxa de coleta até julho de 2021 é considerado como abandono de recurso. Ele não vai ter mais o direito, né, de cobrar isso. Bom, aqui é uma coisa muito clara, mas é importante a gente falar o perigo do resíduo descartado de forma irregular. Vetores, problemas de drenagem, problemas de abastecimento, né, porque ele contamina a água, problema na rede de esgoto. Tudo que vocês possam imaginar, a gente já viu de ruim e ligado ao resíduo destinado de forma irregular. E contos, Luciano, que tu tenha? É complicado, né? Porque esse é o principal impacto. Esse é o impacto no saneamento. O resíduo mal destinado, tu acaba batendo na drenagem sempre, tu acaba dando mais trabalho no abastecimento, porque acaba sempre escoando para o rio. Então tu tem um problemão de abastecimento. Toda essa má disposição, os vetores, tudo isso, e isso tu vê em qualquer município. Às vezes ligado à construção civil, como a gente vê, e acaba vendo que não é só isso. E problema ligados de também. saúde pública, e quem é que paga? A gente está pagando para destinar, a gente está pagando e destina errado, então tem que pagar 2 vezes, a destinação correta e da destinação irregular, que vai lá coletar de novo. A gente está pagando as pessoas doentes, a gente está pagando para limpar os locais. O impacto é muito grande. O impacto é muito grande. E não vale a pena, essa é né? o trabalho. Para as pessoas começarem a entender e enxergar isso mais. Que começa a ser um problema
Já é um problema existente há muito tempo, com o aumento da população ele vai aumentar, e é um impacto que a gente tem que reduzir. E um parênteses, eu acho que a população está aumentando bastante na pandemia, né? Tá uma pandemia que tá todo mundo Foi. aumentando a população. Bom, vamos falar um pouco aqui do nosso cenário. A gente, claro, já foi trazendo experiências que a gente tem do Rio Grande do Sul e das nossas regiões, mas só para termos uma ideia aí a gente aumentou, né, em 10 anos, 450.000 toneladas entre 2010 e 2019 de geração. De novo, a gente gera muito. E aí, o que a gente consegue coletar? Como eu já tinha dito antes, a média do Brasil é 92%, o Rio Grande do Sul está um pouco acima, 95,5%. Estamos bem, né? Mas a gente coleta bem, mas será que a gente consegue destinar bem? Aqui é a nossa disposição final dos resíduos sólidos urbanos todos, tá? Dentro do Rio Grande do Sul. E aí, se a gente parar para pensar, os aterros sanitários a gente envia 70%. Aterro controlado, 18%. E lixão, 11%. De 0 a 10, Luciano, como estamos? Ainda está em adequação dos lixões. Esse é o grande ponto. E é o grande ponto que se bate. Assim, no Rio Grande do Sul, que a gente pode ver que tem um dos aterros está muito bem adequado, que é o de Minas do Leão, entendeu? Que acaba sendo o grande recebedor, e o resto ainda é adequação, entendeu? Porque não se pode tirar o aterro controlado, não se pode ter o aterro sanitário, não se pode dizer que ele não está ok, porque senão teria que fechar. E aí não tem para onde mandar. E aí está em eterna adequação. E isso é um problema que não tem como fugir. Então, assim, problema em municípios menores, com certeza. E hoje tem grandes associados recebendo, entendeu? Temos Eu aí acho que Minas do a gente Leão. pensar o quanto isso é prioritário, né? Dentro dos municípios. É saúde pública. É saúde pública. Como é que a gente vai trazer isso, entendeu? Essa visão quem tem que ter são as secretarias responsáveis de cada município, tem esse entendimento. Então a gente faz um trabalho trazendo isso, tentando conversar sobre isso. Por exemplo, muito forte hoje no município de Canoas, que a ideia é que se tu atacar essa geração de resíduos, tu vai ter uma economia dentro do teu município para tu ter mais verba e investir em outras coisas que vai melhorar a qualidade de vida. Então é uma tendência. A gente mostra aqui, ó, o que foi aplicado de recursos. Então, já se coloca muito dinheiro nisso, né? Quase 3 milhões em 2019. A gente já gasta muito com isso. Não é uma coisa feita gratuitamente. Já é bastante. E deve ter isso que a gente está aqui com. Tem 2 anos de desatualizar a informação, né? Sim. Que ainda falta chegar de informação, a gente viu num trabalho recente, que falta informação de 2020, falta atualização de 2021, e aí tem muito interesse de, eu não posso te dizer que eu gastei tanto nisso, porque parece mal gerido. Não, e é mal gerido. É mal gerido, porque é mais fácil tu mandar. Eu vejo alguns projetos ligados à reciclagem, por exemplo, que a ideia dos caras é o seguinte: a gente está fazendo porque é social isso e outro, mas no papel não vale a pena. Se somar um mais um, o valor da conta aplicado, nós estamos fazendo caridade e não estamos resolvendo o problema de resíduo. Sim. Que Falando é horrível, né? de custo, então, assim, o que eu consegui levantar, né, que a gente conseguiu levantar dentro do site da transparência, só destinado à Corsã, então a gente lembra aí que não entra a DEMAI, não entra a SAMAI, né, e outros municípios que têm toda a questão das suas concessionárias municipais. Só falando de sistema de esgotamento sanitário, o Rio Grande do Sul gastou com a Corsã, agora em 2021, quase 13 milhões. Então existe muito dinheiro. E ele está sendo destinado.
E aí também aqui como alusão, né, Luciano, a gente coloca o valor que Canoas cobra para que a Se gente for vá largar no lá. transbordo, Isso. largar na hora de transbordo. E aí o que acontece, né? É um custo, tu olha, pô, R$15 a cada 100 quilos. As pessoas não destinam, porque não tem uma cobrança. Então tu imagina, isso aqui é um alívio, tá? Eu não vi tu não botaste aqui o valor hoje da destinação da tonelada lá na CRVR, né? Não, Usina. Tá, beleza. na SPR. Não na SBR, na outra, Não, Minas do não. Leão, na CRVR. Essa é da próxima semana. Tá certo. O custo disso aqui, isso é praticamente subsidiado, tá? Deve estar em torno de R$80, R$90 o quilo para ir a cada 100 quilos para Minas do Leão. Se não tá falha a memória. E aí é complicado, porque para te destinar separado, tu imagina, tu tira todo o encargo do movimento só para tu pegar e levar para destinar isso na área de transbordo, que era o antigo aterro de Canoas, é uma área de transbordo hoje, que manda para Minas do Leão. Por empresário, eu entendo o ponto de vista do empresário. Pai, eu vou gastar, se eu tenho um restaurante e gero 4 toneladas, 1 tonelada por semana de resíduo, vai ficar caro para fazer, porque daí tem transporte, tem alguém que vai prestar o serviço. Mas isso não alivia, dentro do contexto global todos, como isso vai ser gerido pelo município. Isso aqui nós estamos falando de Canoas. Tem toda essa destinação em São Leopoldo, Novo Hamburgo, tem área de transbordo, porque hoje tu não vai pegar no caminhão, não coleta, e vai leva direto. direto para Minas, não. Não vai, o cara tem uma área de transbordo, São Leopoldo tem, Novo Hamburgo acho que tem Canoas. também, Canoas tem. Sim. Então tu tem uma área de transbordo, até, por incrível que pareça, algumas pessoas vão triar isso. Que é outra condição. O cara que vai triar lá normalmente não é um cara de cooperativa. Sim. É a realidade que a gente não vê, né? Essa é a realidade que a gente não vê. Bom, mas a nossa ideia aqui nunca foi ser conclusivos e dar resultados, né, Luciano? Era realmente provocar e Trazer a levantar. cena. Vamos nos encaminhando aí para as perguntas. E só como fechamento, acho que é bastante importante a gente dizer que não estamos longe aí de um objetivo, né, que a gente trilha, que é o objetivo 11, então o nosso ODS 11, que fala das cidades e comunidades sustentáveis. Então a gente precisa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Estamos na busca disso. Luciano, não sei se tu quer fazer mais alguma colocação, se a gente fica à disposição. Só quando a gente fala em sustentabilidade, né, a gente fala dos pilares de sustentabilidade, gastar um absurdo com resíduo, nós gastarmos, tira toda o pilar econômico, vai todo por água abaixo. Porque se gasta muito com resíduo, acaba se gastando muito com a saúde, entendeu? Não falta, gasta dinheiro, mas é um dinheiro que não chega. Por isso temos tantos problemas nos hospitais. Tem que entender isso de forma integrada. Tem que ter essa noção. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, poder falar do nosso trabalho, conversar um pouco sobre resíduo. Eu e a Rochelle. Queria agradecer mais uma vez a Fevale e o apoio, Os o nosso apoio aí professores, claro, os colegas. Claro, os professores, os colegas aí, o corpo. Tu já terminou tuas cadeiras, eu ainda não, deixa eu agradecer aos professores, por favor. Tá certo, tá certo. Bom, Entendi eu que vou não parar temos meu perguntas. compartilhamento, então, para que eu volte à Certo. vida. Ele tá cheio. E aí, Jennifer? Lea? Olá, Olá. tudo bem? Tudo certo? Bom, Acredito que sim, né? sim. Foi uma excelente live.
parabenizo vocês pelo excelente conteúdo que vocês trouxeram, né? Diversas provocações que são importantes para que a gente continue, né? Esse debate que é muito importante em relação aos resíduos sólidos, tanto aqui a nível regional, né? Quanto a nível estadual e nacional também. Então, muito pertinente, muito bacana o conteúdo que vocês trouxeram aqui para nós hoje. Eu acho que não temos perguntas. Rodrigo, se puder me confirmar isso. A gente pode... Não tem. Não temos, ok. Então, gente, obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Sempre à disposição. Vamos ver se na próxima leva a gente vem falar de água. Com certeza. Talvez do projeto de doutorado, meu orientador deve ter ficado maluco comigo. Disse, tu foi falar de resíduo. Representar os projetos de tratamento da água. O meu espero então, que um abraço a todos. Obrigada, agradeço gente. a todos Muito obrigada, Luciano. Obrigado. Isso, até mais, gente. Um abraço à disposição quando vocês tiverem algum tema que vocês queiram propor para uma live, o programa está sempre à disposição. E eu reitero, né, para que vocês que estão assistindo confiram a programação das próximas lives, que está na descrição deste post, né, e acompanhem e prestigiem as próximas lives também. Agradeço o Lennon, agradeço o Rodrigo pelo suporte também, e a vocês. Obrigado, Rodrigo. Pela apresentação. Até mais. Tá ótimo. Obrigada, gente. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Tchau.